Bom, continuando ainda com os nossos queridos estimadores, né? Agora o estimador que a gente vai utilizar é a média amostral, certo? Quando você olha para a média amostral, a gente vai ter que fazer algumas restrições aqui para tentar descobrir algumas coisas, certo? Então, ó, suponha que uma população tem, para alguma característica lá, você não sabe qual é, a média é μ e a variância é sigma ao quadrado, certo? Para essa característica. Como que a gente vai estimar o valor desta média, né? Esta média vai ser estimada com esse troço aqui. Tá? A gente vai querer fazer com que ele não seja nem viciado e nem consistente, né? Então, se você pegar a média amostral, agora aqui, qual é a diferença disso para a primeira, que era a proporção? Aqui você não sabe qual é a distribuição desse xi na população, certo? Então, vou anotar aqui, né? Não sabemos a distribuição dos xi, certo? No outro lado a gente sabia, tem que ser uma coisa Bernoulli, porque é proporção, né? Ou tem ou não tem a característica que você está olhando. Então, de novo, a gente está supondo uma amostra aleatória simples, né, de tamanho n, e vai fazer a média dessa característica que a gente está querendo descobrir. Calcular aí uma estimativa para ela, certo? Então, de novo, isso aqui é para simplificar o cálculo da variância, porque a variância da soma parece, né, a subtração da covariância lá. Então tá bom, média amostral e proporção são bem parecidas. Qual é o valor esperado disso, né? Qual é o valor esperado desse troço? E qual é a variância, né, desse troço aqui? É isso que a gente vai querer determinar agora. Então, é fácil mostrar que a variância, ou desculpa, o valor esperado, né, dessa variável aleatória vai ser a média populacional e que a variância é um múltiplo da variância populacional, porque é dividido por n, né? Eu deixei aqui, ó, esse é fácil ver, essas contas aqui todas que eu peguei do livro lá da Ana Maria Lima de Farias, né? Já estava feito, já estava bonitinho, então eu só copiei. Então olha só, o valor esperado, né? É o valor esperado dessa soma. Como é uma soma, você tira e está dividindo por esse número, né? Você tira aqui, calcula o valor esperado. O valor esperado vai separar cada uma dessas somas. Aí você já sabia, né, que a média era isso aqui e a variância é esse troço. Então, o valor esperado de cada uma dessas amostras, né, como você vai retirar da população, vai ter a mesma média. E aí, simplificando, fica que o valor esperado é o valor da média populacional. E a variância aí dá mais um pouquinho de trabalho, né? Porque a variância, esse cara que está dividindo, sai ele aqui ao quadrado, vai ter a soma das variâncias. E aí a variância da soma é a soma das variâncias mais as covariâncias, certo? Para o i diferente de j. Só que a amostra é aleatória simples, então esses caras aqui é tudo zero. Beleza? Então vai ficar, né, sigma ao quadrado mais sigma ao quadrado, quantas vezes? N vezes. Aí n simplifica com n ao quadrado, fica sigma ao quadrado sobre n. Então, a média amostral definida dessa forma, ela é não viciada e ela vai ser consistente, né? Tem como fazer a média de forma diferente? Um estimador para a média? Tem, você poderia pensar na mediana da amostra, certo? Você poderia pensar que, sei lá, para uma amostra de tamanho n, você ia pegar só os ímpares, x1, x3, x5, também seria outro estimador para a média. Você poderia pegar a distância entre o mínimo e o máximo da amostra, também, e dividir por 2, seria um estimador para a média também. Mas, como eu falei, a gente não vai ter tanto tempo para ficar fazendo essas contas com esses estimadores, porque eles não são eles, na verdade, alguns são viciados e outros não são consistentes, certo? Então, para evitar a fadiga, né, e o tempo que a gente tem é curto, a gente vai direto para o que a gente vai usar. Então, para resumir, a gente tem aqui, ó,
esse estimador, né, que é x1, x2 até xn, tudo dividido para n, ele é não viciado, ele é consistente, né? Falta saber qual é a distância entre a média e o valor que a gente tem do x barra, né? Quando eu falo distância, né, o quão longe, você pode pensar assim, como é que se comporta isso daqui, né? Vou botar em módulo porque é o que a gente usa para distância na reta. Então eu tenho dois pontos, um vai ser a média da variável, da população, e o outro é a média da amostra. Qual é a distância entre esses dois aqui? Será que tem como controlar isso, né? E outra coisa que a gente não sabe é como é que se distribui esse troço, né? Qual é a distribuição disso aqui? Será que vai ser uma Bernoulli? Será que é binomial? Né? Eu não sei qual é a distribuição da x, né? Então, faltam aí estas perguntas. O que a gente tem é, ele não é viciado e ele é consistente, né? Quando você fizer o limite da variância aqui, ele tende a zero, certo? Ou seja, o maior número da amostra, então vou fazer aqui, faz de conta que eu tenho o valor da média populacional, certo? Aí você calcula lá uma média amostral com 10 coisinhas lá, com 10 indivíduos na amostra, certo? Se você aumenta essa população da amostra, você diminui a variância, então você ia ter um intervalo menor, né, entre a média e a média amostral. Então, cada vez que você aumenta o tamanho do n, né, probabilisticamente mais perto do valor da média você vai ficar com a sua amostra, certo? E ele vai concentrando mais, porque vai aumentando as probabilidades aqui, né? Porque a variância não é tão grande, certo? E aí, claro, você tem, né? Para cada um você tem aqui o errozinho que você comete, né? Qual é esse erro, né? O desvio padrão. Então você teria aqui o 10 menos o desvio padrão, teria esse intervalinho aqui. Quando você faz com uma média com mais amostras, você diminui o seu desvio padrão, né? Certo? Porque aqui o desvio padrão, na verdade, como a variância desse troço é isso aqui, então o desvio padrão ia estar assim, ó, que é a raiz quadrada, né? Sobre n aqui e raiz de n aqui. Mesma coisa para esse aqui, ficou ruim de ver, né? Então aqui seria esse troço aqui, esse x barra mais, e aqui um x barra menos o desvio padrão. Tá vendo que o desvio padrão aparece dividido pela raiz de n? Então quanto maior for o tamanho de n, menor o desvio padrão, e aí você vai concentrando os valores aqui perto, certo? É bem parecido com a ideia da proporção, né? Se você tem uma proporção e vai botando a amostra, vai aumentando de tamanho, claro que vai aparecer mais gente lá dentro e vai ficar mais perto da média, né, da população em si. Beleza? Então, a gente tem aqui, para tentar descobrir qual é a distribuição da x barra, certo? Então aqui, o caso em que a população é normal, certo? Então se você tem uma amostra que é retirada de uma população normal, com média μ e variância sigma quadrado, a média amostral ela também tem distribuição normal, com a média μ e variância sigma ao quadrado dividido por n, certo? Então o que a gente pode concluir? Que sempre que você tiver uma população que é normal, ou seja, a característica que você quer extrair da população, de alguma forma você sabe que aquilo é uma distribuição normal, então a média amostral também vai ser uma normal com a média μ e a variância sigma ao quadrado sobre n, certo? Que está nessa caixinha aqui bonita. Dá para demonstrar isso
mas a gente teria que ter feito a distribuição das funções, das variáveis aleatórias contínuas, então não dá para fazer agora aqui no nosso curso de probabilidade estatística. Então, a ideia é que, quando você olha para cá, e cada uma dessas daqui é normal, então se essa aqui é normal, essa aqui é normal e essa aqui é normal, quando você soma todo mundo, continua uma distribuição normal. Se você divide por n, continua uma distribuição normal, e aí a média vai virar o valor esperado dessa x barra, vai ser a própria média populacional, e a variância vai aparecer dividido por n. Certo? É isso que esse teorema aqui está falando. Tá bom? Não tem como fazer agora a demonstração, mas vamos na fé, né? Matemática também é uma questão de fé agora. Que não dá tempo, então a gente acredita que se a característica que eu quero é normal, a média amostral vai ser normal também. Tranquilão? Beleza? E quando não é normal, né? Aqui eu vou deixar esse exemplo aqui para a gente fazer depois, tá? É seguindo o livro lá da Ana Maria. E era para a gente fazer umas continhas. Eu vou deixar aqui para você fazer tanto esse exemplo quanto o outro, né? Para já tentar fazer, e se não der, dá uma olhada na solução do livro da Ana Maria que está lá. Beleza? É importante tentar refazer os exemplos sem olhar as soluções para ver se a gente já entendeu o que é que tem que fazer. Beleza? Então, só para finalizar esse vídeo, quando a gente não sabe que a população é normal, né? Se a população tem outra característica, tem outra distribuição. O que a gente tem é uma estimativa com esse teorema que é o principal de probabilidade, que é o teorema central do limite, certo? Ele diz o seguinte, ó, se você vai pegar amostras aleatórias simples, né, de uma população em que você sabe só a média e a variância, você não sabe qual é a distribuição, ou seja, pode ser qualquer distribuição, certo? A média amostral, ela vai convergir para uma distribuição normal, certo? Ou seja, quando você aumenta muito o n, ou aumenta o número, né, a população não fala população, se aumenta o número de indivíduos na amostra, cada vez mais a distribuição da média vai ficar perto da distribuição normal, com média μ e variância sigma quadrado sobre n, certo? Aí, em outras palavras, que está ali, a padronização da distribuição da média amostral vai convergir para normal padrão 0,1, certo? Então, quando você faz a padronização ali, né, que é x barra menos a média dividido pelo desvio padrão, esse troço converge para uma distribuição padronizada, né, 0,1, certo? Por quê? Porque a gente vai usar a distribuição padronizada para fazer as contas, né? Não dá para fazer o cálculo de uma normal sem ser padronizada. O GeoGebra faz, mas ele padroniza e despadroniza depois, né? Ele não faz ali resolvendo. Pode fazer numérico também, mas dá muito trabalho computacional. Então, esse teorema ele diz o seguinte: qualquer característica que tenha, pode ser uma proporção, variância, né, a própria média, enfim. Se você sabe a média dessa característica e a variância, quando você retira uma amostra, a média amostral converge para uma distribuição normal, certo? Então, quanto maior é o n, melhor é a aproximação, certo? Se você vai fazer uma amostra de tamanho 2, aí, né, pode ser que não vá convergir para o normal. Então, tem que ser um n maior. Qual seria esse n, né? Alguns livros falam que esse n tem que ser maior ou igual que 30. Alguns falam que esse n tem que ser maior ou igual a 50. Aí o que acontece? Estas aproximações elas ficam melhores quando essas distribuições do x que você está vendo na população é simétrico. Se é simétrico, o n30 já resolve, já fica bem próximo de uma distribuição normal. Se não é simétrico, aí você tem que jogar mais gente lá, certo?
Então, basicamente o que é deste vídeo, né, para você lembrar? Você lembrar que a média amostral ela é consistente e a média, o valor esperado converge para o valor esperado da população e a variância da média amostral é sigma quadrado sobre n, certo? Isso garante que a média amostral é consistente, beleza? Se você vai fazer uma média de uma característica que você não sabe a distribuição, você tem que a distribuição da média amostral converge para uma normal. Se a característica que você já está estudando é normal, você já sabe que tem uma distribuição normal, então a média amostral é uma variável normal com média μ e variância sigma quadrado sobre n. Belezura? Então depois eu faço um vídeo aqui para a gente fazer estes exemplos que faltaram. Beleza? Então tenta fazer o exemplo antes de pegar o vídeo ou antes de olhar a solução para ver se você já entendeu, já sacou como é que vai ser estes cálculos todos. Beleza? Abraço, meus jovens, até o próximo vídeo.